Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, me chamo Nicole, tenho 30 anos atualmente, eu moro com o meu pai. Não vou citar a cidade aqui, que não vem ao caso, e também, às vezes, as redes sociais levam informações que a gente não gostaria para lugares onde a gente não gostaria, isso não é o intuito de estar aqui. Pode ser que esse vídeo se torne um pouco longo, se você quiser assistir em duas partes, eu vou tentar fazer algumas partes ou várias para poder postar em várias partes, porque eu vou contar aqui, o que eu vou contar aqui é importante para mim. E eu acho que chegou a hora de eu fazer isso por mim, pelo findar desse ano, pelas pessoas que me conhecem superficialmente, que conhecem a minha vida ou o meu estereótipo, ou meus diagnósticos, ou enfim, qualquer coisa minha, mas não conhecem a minha história. E aí é muito fácil, muitas vezes, a gente julgar, né? Quando a gente não conhece a história totalmente do outro. Quando a gente não sabe o que o outro passou, quais calçados o outro carregou, enfim, né? Eu não vou me delongar tanto aqui, porque terei que fazer vários vídeos, eu não sei se eu vou terminar hoje, porque minha história é bem longa. Eu vou tentar resumir ao máximo, porque os detalhes importantes eu quero me ater, né? Para que o máximo de pessoas possíveis possam saber, entender e conhecer. E eu não tenho vergonha de falar sobre a minha história. Porque se eu tô aqui hoje, 30 anos depois, de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, se eu estou aqui hoje, independente de como eu esteja, independente da situação ou da aparência ou dos remédios que eu tomo ou não tomo, é porque eu superei, né? Eu suportei até aqui. Então eu acho que o importante é isso. E é importante deixar na história, né? Pode ser que daqui a alguns anos sirva para outras pessoas, de certa forma. Vou tirar um pouco daqui porque parece que tá a luz vindo no meu rosto, daí, né? Mas assim, pode ser que daqui a uns anos sirva para que outras pessoas possam enxergar uma esperança, talvez, onde não tenha, ou simplesmente se sentirem compreendidas. Que hoje, para mim, o sentir-se compreendido talvez até seja maior do que ter uma esperança. Então, como eu disse, eu tenho 30 anos. Eu nasci aos 40 anos da minha mãe. Ela não podia engravidar, não conseguia, né? Tentou muito, por muito tempo e não conseguiu. E resolveram adotar um menininho, que era o meu irmão. O nome dele era Luan, muita gente conheceu. Ele era negro, descendente de indígena. Tinha tido uma infância difícil, então ele foi adotado com 2 anos de idade. Meus pais pensaram que não teriam filhos, mas o sonho da minha mãe era ainda gerar, né? Como é o meu ainda, não sei se um dia isso acontecerá, mas enfim, né? Era o sonho da minha mãe. E ela adotou esse menino, essa criança. E quando esse menino, então 3 anos depois, né? Porque ele tinha 2, então quando ele tinha 5 anos, minha mãe engravidou aos 40 anos de mim. Naquela época, 1995, que foi quando eu nasci, era uma época um pouco complicada para uma gravidez na idade que minha mãe tinha na época, né? 40 anos. Então eu nasci com uma série de probleminhas. Eu fui uma criança hipotônica. Para resumir o que é a hipotonia, é uma criança que demora muito tempo para firmar a cabeça, para firmar os ombros, para sentar, a coluna, no caso, tipo, o que seria normal para uma criança,
de, sei lá, 6, 7 meses, pra mim não era, né? Tive forte anemia, eu tomava ferro, na época vinha num tubinho assim pequeno, em gotas. Eu lembro até hoje que era aquela época do Kisuko, e pra não ser tão forte, eu chorava muito pra tomar aquele remédio, era horrível, horrível. E minha mãe misturava naquele suco de laranja, sabe? Então eu tenho meio que trauma desse suco de laranja, porque eu chorava muito. Eu não gostava. Nenhuma criança vai gostar de tomar um remédio forte desse, né? E eu me faziam comer, assim, né? Muita beterraba, bife de fígado. Eu tinha muitas alergias. Rinite alérgica eu continuo tendo, mas eu tinha alergia na pele bastante. Até hoje a minha pele é bastante sensível, assim, então tem sabonetes que eu não consigo usar, tem algumas coisas que eu não consigo usar. Mas enfim. Eu cresci nesse lar. Nesse lar moravam eu, minha mãe, meu pai, minha avó, já com seus 70 e poucos, quase 80 anos, já era idosa, bem idosa, que não aceitava ficar com nenhum outro membro da família, nem outro filho. Ela tinha 7 filhos, se não me engano, mas ela só queria ficar com a minha mãe. O amor maior dela era minha mãe, então ela queria ficar com a minha mãe. E ela ficou até o fim com a minha mãe. Eu vou continuar no próximo, tá? Porque tem muito mais coisa pra falar e daí não vai ficar muito coerente eu começar uma história e não terminar, né? Vamos pro próximo.